Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos e acabei de assistir o documentário, a série documental do Eurico Miranda na Globoplay. E assim, eu gosto muito de documentário. Faz muito tempo que eu não vou a cinema, eu não gosto de série normal, mas gosto muito de documentário. E, cara, cada documentário que eu assisto no Globoplay é melhor que o outro. Eu tô quase cancelando minha conta no Netflix. Que eu não assisto porra nenhuma no Netflix já há muito tempo. É impressionante a profundidade de detalhes e desses documentários do Globoplay. E além disso, a nossa realidade tá muito mais ali, muito mais próxima da nossa realidade do que os documentários que eu assisto no Netflix, que é coisa gringa, europeia, e os caralho a quatro. Cara, Eurico Miranda, para quem não sabe, foi o grande dirigente do futebol brasileiro nos anos 80 e 90, início dos anos 2000. Eu venho de uma época que o Vasco era o time mais poderoso do país, tá? Vocês que são mais jovens e me acompanham, vocês estão acostumados a ver o Vasco caindo todo ano, sendo piada pra tudo quanto é lado. Ah, vai de Vasco, vai cair. Tipo, é muito... O Vasco virou uma piada. E eu entendo agora por que o Vasco virou uma piada depois de tantos anos no topo. Cara, eu sou de uma época que eu jogava categoria de base, de futebol, de basquete, e o Vasco era bom em tudo. Então o meu objetivo como jovem de 10, 12 anos no Rio de Janeiro era ser descoberto por um olheiro do Vasco ou passar numa peneira do Vasco. Deixa eu te lembrar que lá para 98, 99, o Vasco, além de ter sido campeão brasileiro, ele foi campeão da Libertadores, chegou numa final de Mundial e perdeu pro Real Madrid com um gol contra, gol bobo. Eles tinham as duplas de vôlei de praia olímpicas, tanto no feminino quanto no masculino. Tinha um timaço de vôlei feminino. Tinha um time campeão sul-americano de basquete que foi jogar contra o San Antonio Spurs e Tim Duncan e David Robinson na época do McDonald's Open, que o campeão da NBA jogava contra o campeão dos outros continentes. Tá? Se eu não me engano, a armação titular do Vasco era Demetrios. E não, já comecei errado. Demetrios era reserva do Elinho. Elinho, Charles Bird, Rogério Klafke, chutava de 3 pra caramba. Sandro Varejão, irmão do Anderson Varejão, e Vargas, o pivô dominicano. E, cara, quem tava no banco desse time? Demetrios da seleção, Nenê da NBA, era banco do Vasco nessa época. E o Vasco, ele tinha nadadoras olímpicas da Holanda, como Inga de Bruin. Se eu não me engano, Ian Thorpe era do Vasco também. Tipo, tinha um monte de nadador pica. Pessoal do atletismo pica, era tudo do Vasco. Tá? E aí, essa série, ela mostra como o Vasco virou o Palmeiras daquela época. Ok? Eurico Miranda era um cara que brigava pelo Vasco, mas muito. Ele desrespeitava juízes, manipulava leis, virou político, tudo pelo Vasco. E a série mostra a família dele meio que assim, tipo, filhos e ex-esposas dizendo: ô pai, segura a onda aí, nem tudo é Vasco. Só que, cara, ele viveu muito pelo Vasco. Por que eu tô trazendo pra você essa história do Eurico Miranda? Porque dá pra trazer paralelos ao nosso mundo atual.
A primeira coisa é, cara, o Eurico Miranda cometeu um erro muito parecido ao Alan Jesus, que foi ultra injustiçado, como o empresário do Luva de Pedreiro que estava roubando o Luva de Pedreiro, e depois a gente viu que, cara, o cara era inocente e o cara estava certo, tá? Qual foi o erro do Alan Jesus e o erro do Eurico Miranda? Cartola joga atrás do palco, tá? Dirigente tem que ficar atrás do palco. Nessa época de Vasco, o Eurico Miranda, ele aparecia na câmera ao lado do Edmundo, ao lado do Romário. Era mais importante que o Juninho, que o Pedrinho, que o Felipe, tá? E assim, se você pega para analisar qualquer esporte, qualquer lugar onde o Cartola aparece mais do que a Estrela, sempre dá ruim, tá? Então isso é o ponto 1, ok? O ponto 2, ele tem a ver com política, ok? Porque assim, cara, não é de graça você ser uma potência no futebol, no basquete, no vôlei de praia, na natação, no atletismo, no remo. Isso não acontece, isso não é de graça, tá? Isso custa um dinheiro, beleza? Então, a ruína do Vasco depois de 2010 tem a ver com o excesso de gasto para transformar no Vasco como o grande dono do Rio de Janeiro, o gurilão da bola azul nos anos 90. Tá? E isso é algo que político faz. O político, ele é muito curtoprazista e varre dívida, e varre as picas, e varre processos para o futuro, sabendo que, porra, quando vierem cobrar essa dívida, não vou estar mais aqui. Não vou estar mais no Vasco. Ou não vou estar mais no poder. Tá? Ou, inocentemente, o Eurico Miranda dando uma de Putin, cara, eu vou ficar para sempre no poder, ele inocentemente talvez pensou assim, cara, depois a gente vai criar fontes de renda, a gente vai ser grande o suficiente que lá na frente eu consiga levantar dinheiro para segurar esses rombos que eu fiz aqui. Rapaziada, não era barato manter um time com Donizete, Romário, Edmundo, Viola, Evaí, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Júnior Baiano, Carlos Germano. Cara, era uma seleção, literalmente uma seleção, tá? E falando em seleção, tem o ponto 3 aí que o título de 89 do Vasco, ele está diretamente conectado com o fato de que o Eurico Miranda tinha pica dentro da CBF. E ele dizia lá para os atletas, ó, vocês vão jogar no Vasco. Tipo, tinha um toma lá da cá, e assim, as pessoas queriam, os grandes jogadores que tinham projeção ali com 20 e poucos anos, Romário, Bismarck, Giovani, nego queria jogar no Vasco para estar mais perto da seleção, porque sabia que o dono da seleção era o Eurico Miranda, tá? E a série diz que, cara, 3 dos 4 títulos do Vasco tiveram o dedo, literalmente a mão do Eurico Miranda, meio que inferindo que teve corrupção, que teve algum tipo de jogo de cintura ali para o Vasco ser campeão, tá? Ponto 4, que aqui é o mais importante, e aqui eu já sofri com esse ponto 4, tá? Quando você tem a simpatia de muitas pessoas, alinhado ao fato de que seu bolso tá cheio, que era aí a condição do Eurico Miranda nessa época, tava com o bolso cheio, tanto o Vasco quanto ele na pessoa física, e ele era muito querido pela torcida do Vasco,
Ele é muito querido até hoje. E se eu fosse torcedor do Vasco, eu ia idolatrar um cara desse também, que matava e morria pelo clube dele. Ok? O Eurico Miranda cometeu o erro de bater de frente com a Globo. Tá? Quando o alambrado de São Januário caiu, não teve morte nem nada, mas a Globo fez uma matéria sensacionalista com aquilo ali, colocando a culpa do Eurico Miranda. O Eurico Miranda deu double down na Globo e, porra, botou SBT na camisa do Vasco, sem pedir autorização ao SBT, sem pagar nada. Tipo, um jogo de final de campeonato que tinha um SBT. E eu aprendi na dor que não adianta você ser muito querido e ter muito dinheiro. Se você mexer com certas pessoas e certas instituições, eles vão te perseguir para sempre. Tá? E querendo ou não, mesmo depois do Eurico morrer, ele foi perseguido pela Globo com esse documentário. Tá ligado? E assim, logo depois dessa treta do SBT, cara, descobriram... Fizeram igual fizeram com o Bolsonaro. Tipo, procurar crime que não existia e fazer o cara se cansar para se provar que é inocente, gastar dinheiro com advogado, chamado lawfare. Tá? E ao mesmo tempo pintaram ele como realmente um criminoso, um vilão. Tá? Eles literalmente fizeram com Eurico Miranda o que fizeram com Bolsonaro. Perseguiram ele. Muito. Acabaram com a saúde do cara. Mas assim, certas instituições são implacáveis. Tá? Mas nem todo mundo tem a casca de aguentar isso. E o Eurico morreu pobre. Ele tinha grana no início dos anos 90, mas ele morreu pobre agora em 2019. Tá? Morreu desgostoso. Tá ligado? Então, um erro que eu cometi foi realmente bater de frente com grandes bancos e corretoras. Porque eles transformaram minha vida no inferno durante muito tempo. Um erro que eu cometi foi bater de frente com bandidos da internet. Não pegaram tão pesado quanto os bancos e corretoras, mas, tipo, são certas instituições que mesmo você com a razão e com o público por trás, com o carisma e com dinheiro no bolso, não se pode bater de frente, porque, assim, too big to fail. Tá ligado? E a partir do momento que eu entendi que as casas de aposta que eu batia de frente faziam parte desse negócio aí de too big to fail, por causa das conexões com o jogo do bicho e tráfico de drogas, eu tirei meu time de campo. Entendeu? Porque eu não quero terminar como um Gabriel Monteiro, como um Monark, como um Eurico Miranda. Tá ligado? Então, cara, é muito interessante você assistir essa série, especialmente depois que eu coloquei as cartas na mesa aqui com esse vídeo. Entendeu? É a ascensão e queda de uma instituição chamada Vasco da Gama. Que depois do Eurico, sem o poder político do Eurico, sem a grana que entrava e com todas as dívidas dos anos 90 e início dos anos 2000, terminou ao Vasco, que é hoje um time com muita tradição, com muita torcida, mas todo fodido institucionalmente e financeiramente. E isso tem a ver com ações que aconteceram no passado, tanto na PJ quanto na pessoa física. Tá? É isso aí. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui. Coloca nos comentários. Tamo junto. É só o começo. Valeu.